Hoje vai falar um pouquinho sobre a FENORTE, que é a Fundação Estadual do Norte Fluminense, né? Recentemente a gente teve mudança na presidência da FENORTE, assumiu o professor Almir Júnior, que até então era reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, da UENF, e a gente vai falar um pouquinho sobre os planos aí da FENORTE a partir dessa nova gestão, né? A gente já sabe que o Almir já tem se reunido aí com a representante de algumas empresas e também com a comunidade de forma geral para estar tratando aí, né, metas para a FENORTE, né? E eu gostaria primeiramente de perguntar ao Almir, né, que a FENORTE surgiu na verdade a FENORTE surgiu para dar vida ao UENF, né? Isso lá atrás, né? E depois a FENORTE acabou desenvolvendo alguns projetos importantes, né? Do governo Rosinha e também do governo Garotinho, depois do governo Rosinha. No último governo a gente percebeu que houve um enfraquecimento da FENORTE, né? Ou pelo menos da proposta, ou a visibilidade, né? E eu queria até que você falasse um pouco disso, né? Você você assume a FENORTE agora com a proposta de resgatar essa visibilidade que a FENORTE tinha, o desenvolvimento de projetos importantes, a contribuição realmente para a sociedade, não só de Campos, mas de toda a região. Bom, boa tarde a todos os ouvintes do programa Folha no Ar. A ideia, quer dizer, nosso foco é de que a FENORTE seja um órgão público, como é um órgão público, que seja percebido pela comunidade regional como um agente importante do desenvolvimento dessa região. Não com foco imediatista que tanto nos aflige e aperta cotidianamente, mas que ela seja uma espécie de agência de desenvolvimento que tenha como seja um elo de ligação entre o que a academia faz e o que os setores produtivos, públicos ou privados, demandam em termos de agência de desenvolvimento. A FENORTE foi criada mais ou menos nessa linha. Em 92, com o projeto de lei do deputado Fernando Leite, a ideia da FENORTE ela tinha uma função que era construir a UENF e administrar a UENF. Esse era o projeto, quer dizer, a UENF, a produtora de conhecimento, o Tecnorte, quem ia irradiar esse conhecimento para os setores produtivos, e a FENORTE como administradora. Um modelo que não deu certo, é um modelo teoricamente interessante, mas que não deu certo e que levou a uma separação das duas instituições, da FENORTE e da UENF, em 2001, 2002. Né? A FENORTE tem todo um processo de construção de belos programas, né? A Fundação CCERG, o consórcio CEDERJ que oferece ensino à distância, ele foi construído dentro da FENORTE. O CIMERGES, Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro, que está agora voltando à tona com todas as tragédias ambientais oriundas dessa desfunção climática que tanta gente percebe no cotidiano, ele foi construído dentro da FENORTE. Então a FENORTE tem um papel de agente de desenvolvimento e era isso que o Darcy Ribeiro queria. Ele construiu um modelo e ele mesmo falava que os modelos nem sempre eram do jeito que ele imaginava, que eles poderiam mudar. E o meu papel na FENORTE, eu acredito, e o governador Sérgio Cabral, quando nos convidou, era nesse sentido de que você criasse uma agência de desenvolvimento que seja, além de um banco de informações de curto, médio e longo prazo, seja o elo de ligação entre quem desenvolve ciência e tecnologia, o que se tem de ciência e tecnologia no Brasil e no mundo, e quem demanda essa ciência e tecnologia. Quer dizer, os prefeitos, as organizações não governamentais, as escolas, os poderes, a iniciativa privada. Então, o que a gente pretende fazer na FENORTE é esse programa, é efetivamente transformá-la numa agência de desenvolvimento e que ela seja percebida pela comunidade desculpa, como um agente importante nesse processo. Alguns exemplos que nós temos aí já falam disso. Então é nesse sentido que a gente pretende trabalhar junto à FENORTE e todo o grupo de funcionários. É porque, né, o senhor falou aqui do surgimento da FENORTE, colocou que, né, o papel da FENORTE, assim como eu falei da visibilidade que a FENORTE teve em determinados governos, também fez com que as pessoas tivessem uma visão da FENORTE um pouco distorcida do que realmente era proposta, né, e às vezes até uma coisa meio eleitoreira mesmo, mais para, ou seja, falando no bem claro mesmo para a população, o cabide de emprego. Infelizmente as pessoas viam a FENORTE dessa forma, né? E agora, como é que você pretende tratar isso? De que forma você pretende fazer esse resgate, então, e aí reconstruir essa ideia do que realmente a FENORTE pode promover para a região diante de todo o desenvolvimento que chega até aqui? Esse é o nosso propósito, quer dizer, essa imagem, essa falta de identidade da FENORTE, a FENORTE não tem identidade.
Uma hora fala que é o ENF, outra hora fala que é Secretaria A, B ou C. Ela funciona dentro de uma estrutura, dentro da UENF. Ela precisa sair desse espaço, ela precisa ter um espaço próprio, um espaço fora dessa vinculação com A ou B ou C de instituição, mais ou menos como um modelo como é a FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Nós temos exemplos nesse sentido. Nós temos fundações que fazem um caminho entre o fomento e o desenvolvimento científico e tecnológico. Nós não temos fundações que fazem a outra ponta, que é o desenvolvimento científico e tecnológico e os setores produtivos, os setores que demandam, os setores que precisam de planejamento, de ação. O que eu quero, e aí o que nós queremos na FENORTE, é transformar a FENORTE nesta fundação, uma espécie de fundação de extensão, que pega o que tem na academia ou que pega o que tem de conhecimento científico e tecnológico no mundo e traz para a nossa região que tanto precisa. Eu acredito que se nós fizermos isso, a gente vai dar uma identidade para a FENORTE. O grande desafio nisso que você falou é a gente passar, de certa forma, ileso ou com um dano muito menor em processos eleitorais. Nós estamos numa região que a questão eleitoral, a questão política eleitoral, não a questão política é uma questão importante, mas a questão política, ela é muito intensa, né? Ela é muito... Eu já sou campista, tenho 18 anos, estou aqui, casado e filho, mas eu não conheço uma região com tanta intensidade na questão política eleitoral. Nós já estamos, hoje, você acabou de anunciar, discutindo a eleição de uma maneira muito efetiva, de candidatos e coisas, do ano que vem. Nós já estamos, e o Brasil talvez seja esse exemplo, nós já estamos discutindo a eleição de 2014 para presidente da República de uma maneira muito forte. E como é que uma fundação pública estadual passa por esse processo sem perder o cerne do que ela é para o desenvolvimento da região? Porque senão, em mudando os governos, muda tudo. Então a gente tem um tempo curto para estabelecer uma identidade, não é só uma identidade visual, mas uma identidade de que o que a FENORTE é e o que ela representa para a sociedade regional. Como é que ela pode colaborar com os prefeitos e como é que ela pode colaborar com os candidatos, com projetos, com propostas, para que os compromissos sejam assumidos e para que esses compromissos sejam fáceis de serem cobrados lá na frente. Então a FENORTE tem isso. Não pode ser simplesmente uma fundação onde a grande discussão são os cargos de nomeações lá, porque eu acredito que a gente tem que errar, a gente pode errar, mas a gente não precisa errar com algo que já foi feito e não deu certo. Então, o modelo dos últimos 5 anos, 6 anos, o dos últimos 10 anos, isso não é de agora. O processo de desconstrução da FENORTE foi desde o momento que ela desvirtuou de um caminho de agência de desenvolvimento e fez de tudo, sem ter ali um banco de informação. E como é que o senhor pretende, então, construir esse banco de informação, como o senhor disse, justamente nessa integração entre a Tecnorte e a UENF, né? Ou seja, agora, já tem algum projeto em vista, algo que o senhor pretende trabalhar de forma específica? O primeiro passo, o governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Desenvolvimento e Indústria do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 2, 3 anos, o governo do Estado construiu um plano de desenvolvimento sustentável para o norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Foi um programa financiado pela Petrobras no programa Prodesmar, né, que é o programa de desenvolvimento de Macaé e região. Esse programa contratou, por meio de licitação, um grupo, se eu não me engano, de Belo Horizonte. Eles fizeram um estudo da região e apresentaram uma carteira de projetos, tem aproximadamente 50 projetos, macroprojetos, com uma perspectiva de mais 20, 25 anos. Fizeram um cenário de como estaria a nossa região e como deveria estar a nossa região em 2035. Na área de educação, na área de saneamento, na área de desenvolvimento econômico, industrial, na área ambiental e várias ações. Então, o papel da FENORTE é transformar aquele plano em algo palpável.
e fazer o que eu costumo dizer hoje numa reunião de manhã, nós falamos, a FENORTE tem um plano de desenvolvimento institucional agora. Vamos lembrar que a FENORTE é o único órgão do governo do estado do Rio de Janeiro ligado ao governador, com sede fora da região metropolitana, com sede da cidade do Rio de Janeiro e de Niterói, e ela está em Campos, com o papel do Norte e Noroeste. Isso facilita, porque a presidência, todos os gestores da região sentem melhor os problemas da região. Então nós temos um plano de desenvolvimento estratégico. Plano de desenvolvimento é o que eu chamo de PDI da FENORTE, né? É um plano para 20 anos, 25 anos. E a partir dali nós vamos fazer a nossa gestão focada para transformar a FENORTE no órgão do governo que vai dar andamento nessas ações. Então, hoje nós temos um presidente que vai estar lá por um determinado tempo, pelo tempo que o governador atual assim desejar, desde que atenda as perspectivas da política de governo nesse momento, que quer estabelecer ações dentro daquele plano e levar essas ações aos prefeitos da região, notadamente aos prefeitos da região. Então nós temos condições de não só ter pessoas de capacidade dentro da FENORTE, como contratar e como ir dentro das universidades buscar para que a gente formate projetos e leve para os prefeitos. Como dizia o presidente Lula, um dos grandes desafios atuais é que não falta recurso, falta projeto. Então a gente espera que a FENORTE tenha essa condição de que seja o agente público capaz de formatar projetos para que as prefeituras consigam implantar esses projetos e programas no seu cotidiano. E não só as prefeituras, a região em si. Porque hoje não se fala de uma prefeitura isoladamente, se fala de gestão de território. E quando o senhor fala isso, é buscar isso independente, ou seja, não é apenas, esse vínculo não está ligado apenas ao UENF, está ligado a todas as universidades e institutos de educação aqui do interior, é isso? Uma coisa que eu tenho que deixar claro, né? Essa pergunta, ainda mais imagine, a FENORTE funciona dentro da UENF, um ex-reitor assume a presidência da FENORTE e já era dito que a FENORTE era UENF porque funciona lá dentro. A FENORTE não é UENF. A FENORTE é uma fundação independente e que tem que ter na UENF como uma instituição maior que faz pesquisa, um importante parceiro. E a gente já tem discutido isso. Tem a UENF, tem a UF, tem o IFE, as faculdades comunitárias de campus, a FAFIC, a Faculdade de Direito, a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Medicina, a Cândido Mendes, e assim sucessivamente. Então, o que nós queremos é articular esses agentes de desenvolvimento para que a gente tenha um foco nas parcerias de desenvolvimento. Tem o Tecnorte, que é um setor da FENORTE que fala em tecnologia e que a gente está trabalhando com um projeto do nosso Parque de Alta Tecnologia, que é um sonho que veio lá do Darcy. Esse Parque de Alta Tecnologia está em que pé? Ele praticamente não existe, né? Hoje algumas ações foram tomadas e a gente não focou o Tecnorte naquilo que era o papel dele. O que é um parque de tecnologia para o pessoal de casa? Parte de alta tecnologia seria, nós estamos passando hoje, que você fez a pergunta, sobre grandes empreendimentos. Tem grandes multinacionais vindo para campos e região. A perspectiva é que a gente consiga construir um espaço onde essas multinacionais tenham ali, em parceria com o governo do estado e com as universidades, espaço para construir seus centros de tecnologia, seus centros de ciência, né? O que existe no mundo inteiro. Para não ir muito longe, quem visitar hoje a UFRJ, na Ilha do Fundão, vai perceber que tem um espaço lá onde grandes empresas do mundo inteiro e do Brasil estão instalando seus centros de ciência e desenvolvimento tecnológico. Todas as grandes empresas do mundo têm isso. E isso seria interessante porque isso é tecnologia desenvolvida na região, com nossas condições, com empregabilidade das pessoas aqui e que traz desenvolvimento. A UFMG e um grupo construiu um parque de alta tecnologia lá. Ali tem incubadora de empresa, tem espaço para que haja uma interação com a iniciativa privada e outros setores, para que efetivamente um parque de alta tecnologia funcione, onde seria o berço do desenvolvimento tecnológico. Porque hoje o que a gente acaba recebendo são peças e tecnologias de fora e aqui só monta todo o aparato. Então essa é uma ambição maior de um plano de desenvolvimento que demora muito tempo. Quer dizer, a UFRJ começou com esse processo há uns 30 anos atrás e está colhendo, né? Um processo que inclusive dá retorno e recurso financeiro para a UFRJ. Quer dizer, essa é uma ambição maior.
obviamente que nós vamos ter que dar passos em direção. Então o Parque de Alta Tecnologia, teoricamente, poderia ter Instituto de Bioenergia, ela integraria as universidades, o setor produtivo no espaço, quem sabe, né, jogando aí, que a gente não tem entre Campos e São João da Barra um espaço de negociação para que a gente monte esse parque de alta tecnologia. É isso que a gente pretende colocar como ambição para a FENORTE, como sonho de consumo, para que ela tenha uma identidade junto à comunidade. E isso é o que falta, você falou aí, é verdade. Pouca gente sabe o que a FENORTE sabe, inclusive dentro da FENORTE.